Então, continuando, Atos 10, 34, o sermão de Pedro. Esse é o terceiro sermão de Pedro. O primeiro foi em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, onde 3.000 almas se agregaram à igreja. O segundo foi logo após a cura de um coxo, onde mais 5.000 almas se agregaram à igreja. E agora esse é o terceiro e último sermão de Pedro que nós vamos encontrar no livro de Atos, não é? Então, Pedro pregou basicamente 3 sermões no livro de Atos, que nós temos, claro, no livro de Atos. Certamente Pedro pregou mais vezes, mas aqui nós temos 3 registrados. Atos 10, 34 diz, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que maravilha, né? Pedro conseguiu reconhecer isso. Pedro aprendeu, na verdade, uma lição. Pedro também obedeceu à voz do Espírito que o mandou vir, não é? Cornélio também ouviu que a mensagem que ele recebeu vinha do Senhor. E Cornélio vai experimentar na sua casa uma repetição do Pentecostes por causa disso, né? Pedro também, nós vamos notar que entre os judeus, no capítulo 11, nós vamos falar disso, ele acabou sendo mal interpretado por ir à casa de Cornélio. E a conversão de Cornélio, de toda a sua casa, e o descer do Espírito, são algo tremendo, né? Vai mostrar que Cornélio é objeto da graça de Deus, vai mostrar também que Cornélio, sendo o primeiro gentil que se converte basicamente no livro de Atos, ele vai abrir uma porta para que os discípulos entendam que a obra do evangelho não estava limitada aos judeus. Na verdade, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então era obrigação deles ir, mas até então eles estavam concentrando somente em judeus. Pedro abre a porta para os gentios. Paulo vai se tornar o grande apóstolo gentios. Jesus já tinha dito isso a Ananias, que Paulo levaria o seu nome perante os gentios, não é? Vai se tornar o grande apóstolo, mas o primeiro que prega para os gentios, para que haja uma conversão dos gentios e o poder e a unção do Espírito Santo venha sobre eles, é Pedro. Então Pedro vai ter isso, e abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que maravilha! Mas aquele que lhe agrada, aquele em qualquer nação que o teme e o faz o que é justo. Interessante, agora já não é a escolha de Deus pelo povo, mas a escolha de Deus agora é melhor, né? Ele é escolhido pelo aquele que lhe agrada, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, Deus, no abrir da boca de Pedro, está reconhecendo a universalidade do amor de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus atende a todo aquele que é agradável, de qualquer nação, aquilo que faz o que é bom, o que é justo, Deus atende essa pessoa. E a palavra que ele enviou ao filho de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Pedro logo passa pelo fato que Deus anunciou a paz por Jesus e esse é Senhor de todos, não é? Pedro está referindo-se ao senhorio de Cristo e por ser Senhor de todos, ele é responsável por nós e por ser Senhor de todos, ele provê nas nossas necessidades. Aqui Abraão, grande pai da fé, vai ter uma necessidade e por ser Senhor de tudo, está anunciando, por isso ele nos assiste permanentemente, não é? Vamos terminar logo esse capítulo, tem mais alguns versos, mas é importante que você acompanhe-nos, né? Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando a Galileia, depois do batismo que João pregou. Qual palavra? A palavra de Cristo, não é? Ele vai dizer essa palavra, vós bem sabeis, que veio por toda a Judéia. Que palavra, afinal de contas, Pedro
está se referindo, que se espalhou por toda a Judéia. É possível que seja a mensagem da volta de Cristo, não é? Então ele vai dizer, vós bem sabeis, por toda a Judéia, começando a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E note que tudo que Jesus fazia debaixo da unção, da virtude do Espírito Santo, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Cristo veio fazer, veio desfazer as obras do diabo, como diz nas cartas, né, de Pedro e de João, que ele desfaz as obras do diabo, e a qual mandou fazer, curando bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para nós curar aqueles que estão oprimidos, eu gosto da expressão oprimidos pelo diabo, que sugere que é exatamente o que o diabo faz. O diabo aprisiona, o diabo oprime uma pessoa, até que chega o mais forte que ele, Jesus, ungido de Deus, e desfaz as obras dele. Né? Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele fazia o bem, não é porque Deus era com ele, falando de Jesus. E falando de Jesus, Pedro diz, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez. Que maravilha! Pedro, João conseguiu acompanhar muitas coisas que Jesus fez, e ele podia dizer, nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando no madeiro, não é? Então, foi o que eles fizeram com Jesus, mataram Jesus, penduraram Jesus no madeiro. Pedro está lembrando a Cornélio como é que Cristo morreu. O importante não é Cristo ter morrido. O importante é agora o que Pedro vai falar no verso 40. Não é? Jesus morreu, sim, deu a sua vida por nós. Deus ungiu com a virtude do Espírito Santo. Ele andou fazendo bem, ele andou curando, andou libertando os que estavam oprimidos pelo diabo. Mas aí todos são testemunha disso, tanto na Judéia como em Jerusalém. E o que eles fizeram? Penduraram no madeiro. Então, aos olhos deles, Jesus estava morto, quando Jesus nunca esteve tão vivo assim, não é? Nós vamos ver como Jesus está vivo. Ele vai aparecer a Tabita, não é? A Dorcas, e Jesus vai mostrar e dar provas da sua ressurreição. Mas eles disseram que Jesus estava morto, verso 40, 10:40. Aí esse Pedro, continuando seu sermão, Deus ao terceiro dia o fez que se manifestasse. Então, Pedro está dizendo que a obra de Cristo, apesar de ele ter padecido, Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez o que se manifestasse. Manifestasse aonde? Manifestasse a Israel. Então, a maravilha é assim, Jesus morreu, foi crucificado, foi pendurado no madeiro, conforme Lucas escreve, não é? Mas ele andou libertando os oprimidos do diabo, e agora Pedro sofre perseguição, está novamente na iminência de ser lançado na cadeia. Ele vai então reconhecer Jesus, não é? Pendurado no madeiro, a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não ao todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aqui Lucas está falando, nós comemos e bebemos, Lucas certamente está cotando alguém que se assentou para comer e beber com Jesus. Não ele próprio, Lucas, porque ele não era seguidor. Mas alguém está ditando a Lucas e ele escreve, talvez próprio Pedro está ditando a Lucas para ele saber exatamente o que aconteceu, como foi o sermão, por que Pedro foi, por que não foi. Mas a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara
até e nós comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. A pregação da igreja primitiva, capítulo 2, capítulo 3 e agora capítulo 10, é sempre que Cristo foi ressurreto, Cristo está vivo para todo sempre, ressuscitou dentre os mortos e é por isso que ele nos atende. Verso 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Então Pedro está dizendo que o próprio Jesus os mandou pregar a todo o povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído, justo, juiz dos vivos e dos mortos. É isso que o Credo dos Apóstolos também diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, mas ressuscitou ao terceiro dia, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E é isso que o verso de Atos 10:42 diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Nós havemos de prestar conta para esse grande juiz, esse Senhor. Não é? Essa é a pregação de Pedro. Pedro abriu a boca, Pedro vai falar que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro vai dizer que Deus atende aqueles que são justos e o temem, não é? Que anunciou essa palavra por Jesus, ele é o Senhor de todos. Ele, começando pela Galileia, depois o batismo de João, pregou, Deus ungiu com o Espírito Santo para que Jesus de Nazaré realizasse as virtudes que ele fazia, curando os enfermos, curando os oprimidos. Cristo fazia tudo isso, né? E Pedro está mencionando, e está dizendo que eles devem testemunhar os profetas, nos quais creram e receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro está testificando, pregando, anunciando, dando testemunho dos profetas, dele, e de como todos receberam o perdão dos pecados pelo seu nome, que não há fora do nome de Jesus uma outra forma de perdoar pecados, que o nosso perdão dos pecados está associada ao nome de Jesus, não é? Receber o perdão dos pecados pelo seu nome, não é? Cristo é que nos concede perdão do pecado em nome de Jesus. Olha, Pedro não vai nem conseguir terminar o sermão. Verso de número 44 a 48 são chaves, finaliza esse capítulo 10, não é? Diz, e dizendo Pedro essas palavras, Pedro ainda estava falando, Pedro ainda não tinha terminado o sermão, Pedro está explicando tudo acerca de Jesus, da unção de Jesus, do poder de Jesus, não é? Ele está falando tudo isso, e quando ele está falando isso, diz assim, dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Uau! Pedro pregava, Pedro anunciava, o sermão de Pedro é curto, não é muito longo, Pedro está anunciando e de repente caiu o Espírito Santo sobre eles. Eu queria ter essa graça para quem eu ministrasse, não é? Cair o Espírito Santo, isso é graça de Deus que Pedro tinha, sabedoria. O Pedro de Atos não tem nada a ver com o Pedro dos Evangelhos, né? É a mesma pessoa, mas o Pedro dos Evangelhos é um Pedro assustado, é um Pedro impetuoso, é um Pedro que fala quando é para falar e fala quando é para estar calado, totalmente diferente agora do livro de Atos. Pedro, ao receber o Espírito Santo, Pedro mudou, Pedro é outro homem, não é? E aí Pedro começa a pregar e prega com ousadia e milagres acontecem porque Deus confirma a pregação de Pedro. Diz Atos 10:44 que ainda Pedro estava falando quando caiu o Espírito Santo, todos os que ouviam a palavra. Que maravilha, que batismo em massa com o poder do Espírito Santo caiu sobre eles.
não é? Então eles vão ficar admirados. Diz que os fiéis que eram da circuncisão, agora são judaizantes, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Note que a pregação de Pedro na casa de Cornélio marca o início da pregação dos gentios. O poder do Espírito Santo caindo sobre a vida deles, enquanto Pedro ainda falava, marca também para nós a inauguração da graça de Deus, uma nova era com o Espírito de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios. Que maravilha, que foco de avivamento. Caiu ali sobre os gentios, os da circuncisão, vão se maravilhar disso, vendo que o dom se derramara também sobre os gentios. Por que que eles sabiam que o dom tinha sido derramado? Que dom do Espírito? Qual era a evidência? O que provava para eles que o dom tinha sido derramado? E aí diz aqui no verso 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Note que o Espírito Santo, quando vem, não é porque você fique só falando em língua, não. Quando o Espírito vem, é para nos guiar em toda a verdade, para nos prevenir, para dar prudência. Houve prudência da parte deles, e ao ouvir a palavra, vão magnificar a Deus. E como é que eles sabem que eles foram cheios do Espírito Santo, ou receberam o dom? Por quê? Porque ouviam falar em línguas. Falar em línguas é um sinal de quem recebe o dom do Espírito Santo, sinal visível. Essa é a diferença, eu já disse em outro programa, entre pentecostais e neopentecostais. Pentecostais só aceitam a doutrina deles que se a pessoa falar em línguas, ela foi batizada com o Espírito Santo. Neopentecostais dizem, não, se a pessoa tiver qualquer dom de curar, dom de profecia, dom de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, ela não precisa de mais o dom de línguas, ela é batizada com o Espírito Santo. Isso é que os neopentecostais dizem, não os pentecostais. Para os pentecostais, ou fala em línguas ou você não recebeu o batismo. Porque os ouviam falar em línguas. E quem dá o dom de línguas, quem batiza, não é o homem. O homem prega, quem faz a obra é Deus, não é? Porque os ouviam falar em língua, magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro tem uma visão de líder mesmo, né? Quando ele viu que eles falavam em línguas, tudo, Pedro vai preparar o terreno para o batismo deles. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água? Quem é que faria isso? Que crueldade faria com os novos convertidos, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo. Pedro vai autorizar o banho dos gentios, que os gentios se banhem, não é? Pois eles também tinham recebido a palavra e eles eram merecedores, independente da cor da pele, independente do status quo ou status social que eles tinham, né? Eles vão poder serem batizados. Por quê? Porque ele vai ver um sinal evidente que todos falavam em línguas, não é? E magnificavam a Deus. Então Pedro vai dar uma ordem para que aquelas pessoas, gentios, novo convertidos, alguns crianças, fossem batizados nas águas, para que também os que não recebiam ainda o batismo com o Espírito Santo pudessem ser. Ele vai dizer no verso 49, então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Como ele sabia
que eles iam receber, porque viam os sinais, viam as maravilhas, viam as línguas que testificavam do poder de Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Esse é outro ponto interessante, é que cada vez que tem batismo, a fórmula muda, né? Logo no primeiro capítulo, em nome de Jesus, no segundo, depois do capítulo 3, da pregação de Pedro, já é em outros propósitos, nos nomes, e Pedro, claro, vai vendo uma mudança, não é? No seu amigo, que está aceitando a Cristo aqui. Pedro vai ver uma mudança na vida de Cornélio, que vai se tornar, claro, amigo de Pedro, não é? E aí Pedro vai mandar que sejam batizados na água, porque eles receberam o Espírito Santo, como Pedro, como os demais, no dia do batismo. Então não se pode negar batismo nas águas para quem recebeu o Espírito Santo, não é? Aqui é algo maravilhoso. Normalmente as pessoas são batizadas e depois recebem o Espírito Santo. Mas pode alguém receber o Espírito Santo antes do batismo? Sim. Atos 10 nos diz que antes do batismo nas águas, na casa de Cornélio, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e isso vai fazer com que Pedro autorize para que aquele povo desça as águas batismais, não é? Pedro vai dizer, pode porventura alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Claro que não, não é? Pedro faz a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele está perguntando para dizer, para confirmar sua resposta. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Está aqui outro ponto interessante, em nome do Senhor. Não quer dizer que é a fórmula batismal, porque tem hora que eles batizam em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, só em nome do Senhor e assim por diante. Nós queremos que a fórmula prática para o batismo doutrinária é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não que sejam três deuses, um único Deus que coexiste numa pessoa, num único Deus coexiste em três pessoas que formam a Trindade. Não é? Então, mandou que fosse batizar em nome do Senhor. O nome do Senhor é porque é em seu nome que se prega o arrependimento de pecados. Mas a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui, por praticidade do escritor, diz que mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram que ficasse com eles por alguns dias, não é? Eles queriam ficar com Pedro, queriam ficar o pessoal da casa de Cornélio queria ficar com Pedro, não estava querendo ficar e vão pedir que ele ficasse com ele por alguns dias para eles aprender mais da fé. Muito bem, com isso chega ao final do capítulo 10. O que nós vemos nesse capítulo 10? A conversão de Cornélio. Começa com Cornélio, começa com todos na casa de Cornélio recebendo também o Espírito Santo, o que marca a entrada do evangelho para os gentios, e eles vão ser batizados nas águas e vão pedir que Pedro fique com eles por alguns dias, não é? Então, e parece que Pedro vai ficar. Agora, capítulo 11, Pedro vai ser chamado pelos judeus de Jerusalém para que ele se explicasse como é que ele entrou na casa de Cornélio, o que ele fez lá, não é? Eles vão querer ouvir de Pedro também essa justificativa. Então, o capítulo 11 vai ser a justificativa de Pedro. Muito bem, nós falamos todo o capítulo 10, tem o sermão de Pedro, é o terceiro, tem uma conversão em massa. Na verdade, o Espírito vai cair sobre todos que estão ouvindo a palavra, eles vão falar em outras línguas, vão ser batizados, é possível a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas, é possível, inclusive é o que vai conduzir eles ao batismo nas águas. Então Cornélio, toda a sua casa, toda a sua família
vai se compungir com as palavras de Pedro. Pedro não vai nem precisar terminar o sermão para que eles se convertam e depois sejam batizados nas águas, e pediram até que Pedro ficasse por ali alguns dias, não muitos, mas alguns, né? Talvez para ajudar a afirmar aqueles cristãos ou responder perguntas possíveis que eles tivessem acerca do Evangelho. Amém? O que nós aprendemos nesse capítulo 10 de Atos? Aprendemos muita coisa sobre batismo, sobre o poder do Espírito Santo, que é o que marca totalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, espero que você tenha se regozijado com essa explicação. Assista a parte A e essa é a parte B, não é? A parte A vai até o verso de número 33, e esse aqui do verso 34 ao verso de número 48. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Assista os demais programas, assista a parte A do capítulo 10, essa é a parte B, e depois assista o capítulo 11. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém.